Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Deem seu like, deixe seus comentários. E hoje nós vamos tratar daquela questão da acepção ou não de Deus de pessoas, partindo de um novo contexto, certo? Já falei desse tema, mas estamos retomando o mesmo para o discutir sobre novos aspectos, do ponto de vista de novos aspectos, certo? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Parte 2. Os julgamentos de Javé, ou de Yahvé. As maluquices da Bíblia não têm limites. Suas histórias são, como poderíamos dizer, pura insanidades. Pura insanidades. Como alguém de sã consciência poderia lhe creditar algum valor? As histórias de Abraão e Ló são bem conhecidas pelo menos no meio religioso, sobretudo no evangélico. A Bíblia conta que quando as posses de Ló se multiplicaram, começou a surgir muita confusão entre os servos desse e os de Abraão. Assim, resolveram separar-se. Passagem bastante conhecida, né? Essa que diz que Abraão e Ló chegam a um ponto de ter tantos bens, tantos escravos, que aquelas terras que eles estavam ocupando ali, peregrinando, não tinha mais espaço para eles. Mentira, né, pessoal? Como é que esses dois camaradas dois estranhos, chegam em terras estrangeiras e ocupam as terras de todo mundo? Diz que só eles estavam ocupando as terras que não tinha nem como os dois ficarem juntos. Aí mandou um ir para um lado e outro para outro. Em terra de reis, pessoal. Olha, que mentira da desgraça. O cara chega e toma conta de terra de todo mundo. Sério. Assim resolveram separar-se. Ló escolheu as terras próximas de Sodoma e Gomorra, por serem boas. O cara vai e escolhe, eu vou para ali. Como se lá não tivesse ninguém que mandasse nada. Eles escolhem e pronto. É uma piada esse livro. Abraão teria tomado a direção oposta deste. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Tudo mentira, né? Apresenta eles inicialmente como pessoas ricas, depois nós vamos vendo que eram miseráveis, certo? Tinha porra de nada de escravo, porra nenhuma, nada de gado, nada disso. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Acontece que, com o tempo, o deus hebreu fica sabendo por terceiros e que os habitantes, isso depois dessa papagaia daqui, né? Separação de Abraão e Ló. Acontece que, com o tempo, o deus hebreu fica sabendo por terceiros e que os habitantes dessas cidades, as cidades que Ló vai morar, né, que é Sodoma, são pecadores em demasia. Veja a papagaia do texto. Disse depois o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não for assim como eu tenho ouvido, eu o saberei. Veja, papagaiada, um Deus dizendo que soube de acusações contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Veja que o texto diz aí. Disse depois o Senhor. Disse a quem, pessoal? Disse a quem? O Javé disse isso a quem? As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Javé passou a ouvir esses relatos de Sodoma, que Sodoma era pecadora, Gomorra é pecadora. Ele diz que tem ouvido. Por meio de quem? Dos anjinhos. Os anjinhos ficavam descendo, subindo e descendo, averiguando. Vamos olhar aquela cidade ali para ver se está se comportando como um Javé quer. Era assim, pessoal? Texto ridículo. Um texto, nós vemos claramente que é um texto infantilizado. Um Deus diz que ouviu dizer
determinadas cidades eram pecadores, e aí ele estava descendo para saber se ela era como era. Ouviu papagaio. Aí os cristãos vão querer espiritualizar. Não, não é assim não, você está entendendo errado. Não é assim não. Aqui quer dizer simplesmente que Deus não desceu, ele mandou os anjos para saber. Poxa, Deus manda anjo para saber? Em que isso melhora a situação? Um Deus que sabe de tudo, um Deus onisciente, um Deus que é onipresente. Como é que ele se utiliza de anjos para obter informações? Deus é isso. Papagaiada, rapaz. Porque o pobre cristão não entende. Isso aqui é lenda. É, essas ideias aqui de deuses, de buscando informações através de anjos, isso era típico dos povos primitivos, pessoal. Você vai ver essas mesmas concepções, eu repito, sempre nos meus vídeos. Essas concepções de mundo que nós vemos na Bíblia, dentro da cultura hebreia, não era exclusiva deles, pessoal. Era dos outros povos, como sumérios, babilônios, egípcios, hititas, qualquer povo que você imaginar, tinham essas, ali, sobretudo naquela região ali, onde estava inserido o povo hebreu, tinham essas mesmas concepções. Eles imaginavam os deuses assim. Os deuses eram reflexo das identidades deles. As atitudes dos deuses eram similares às deles, pessoal. Por isso que nós vamos encontrar essas besteiras para dizer, representando um Deus, dizendo que ele mandou anjos saber ou verificar se aquilo que ele ouviu falar de Babilônia, ou de Babilônia, Sodoma e Gomorra, era de fato como ele ouviu falar. Texto ridículo. Esse Deus hebreu é demais. Ele diz que nada está oculto aos seus olhos. No entanto, não sabia o que realmente estava acontecendo com essas pessoas lá em Sodoma e Gomorra. Tanto que mandou anjo. Agora vale perguntar: quem foi que levou aos ouvidos do Deus hebreu aquelas acusações que o deixou de cabelo em pé contra a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Essa não é a primeira vez que o Deus, que tudo vê, esquece-se de que seus grandes poderes da esquece-se, né? Seus grandes poderes da onisciência e onipresença. Porque um Deus que diz que mandou o anjo para saber disso ou daquilo, é porque ele esqueceu que ele sabe que ele tinha poderes de onisciência e onipresença, né? Precisava, né? Somente aqui na Terra, poxa, na Terra o cara não tem conhecimento de fato das coisas da Terra. Deus fuleiro da peste. Veja o que ele disse na história da Torre de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu para ver, pessoal. Ele desceu para ver a cidade. Porque de lá do céu não dava para ver. Ele não ia ter certeza do que estava acontecendo. Aí desceu para ver. Aí os cristãos vão espiritualizar a passagem. Vai dizer, não, Deus não desceu literalmente. É uma figura de linguagem, é um texto, né? Figura de linguagem, a Bíblia tem muito dessas figuras de linguagem. Mentira, pessoal. A ideia era primitiva mesmo. Você entendia os deuses a partir dessas bobagens aí. Essa mesma historinha está lá no texto babilônico, dos deuses descendo para verificar. Era essa a concepção deles, de entender os deuses e as coisas em sua volta a partir dos deuses. O mais interessante é que quem levava essas informações a Javé, né, porque ele disse que ouviu, né? E disse que ia descer para ver como é que ia, se isso aí era mesmo de verdade, né? Então, o mais interessante é que quem levava essas informações que Javé ficava sabendo e que depois ia tirar a prova dos 9, pelo que tudo indica, não tinha muita credibilidade, né? Pois sempre o Deus bíblico descia à terra na pessoa de homens ou de anjos para constatar o que lhe foi falado. E não ficar só por ouvir, não, vou verificar esse negócio direito, vou ter que descer para saber se isso aí é verdade. Então, quem lhe contava essas papagaiadas todas, né, que ele chegava aos ouvidos, não tinha muita credibilidade, né?
tivesse, não precisava. Não, você me falou, então eu vou acreditar. Mas não, ele sempre queria verificar. Confirmada a situação de depravação das cidades, o Deus da Bíblia resolve destruí-la com fogo e enxofre. Cada cidade, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, né? Porque diz que não foi só Sodoma e Gomorra que foi tocada a fogo, não. As cidades ao derredor de Sodoma e Gomorra também caiu no fogo. Ao ver esses novos visitantes, aqueles moradores desejaram ter relações com eles, ou seja, porque diz que o Javé mandou anjos, né, verificar essa papagaia daí. Né? Aí os taradões lá de Sodoma, quando viu os dois anjos lá gostosos pra caralho, bonitão, com a bundinha durinha, empinadinha, os caras, vixe, olha, carne nova no pedaço, meu irmão. Esse velho safado do Ló aí com essas duas filhinhas dele aqui não faz o nosso gosto, não. Vou pegar esses dois caras aí, esses dois novatos que chegaram aqui no pedaço. Quase 6 horas da noite. A hora de Hebreu dormir, esse pessoal dormia quase. Já começava a meter brasa a partir das 6 da noite, né? E aí, vige, vou botar. Aí, o pessoal, né, lá de Sodoma e Gomorra, vige, olha. Dois pedaços de carne novos. Aí pronto, partir pra cima dos tais anjos, né? Ló, em socorro dos homens enviados por Javé, né? Oferece-lhe suas duas filhas virgens. Mas parece que as filhas virgens de Ló não prestavam, não. Ia ser feio pra caralho. Derrubado, peito pendurado, né? Era virgem, mas foi tudo pendurado, coisa do tipo. Porque os caras não quiseram de jeito nenhum. Os caras depravados não quiseram, então as mulheres não prestavam. E aí os caras novinhos que chegou por lá. Você poderia dizer que atitude honrosa de Ló proteger os enviados de Javé dessa maneira. É porque aí os cristãos vão espiritualizavam. Não, é porque nessa cultura eles prezavam, tinham respeito pelos visitantes, tinham respeito pelas pessoas que pernoitavam em sua casa. Então eles tinham essa honradez de proteger. Mentira, pessoal. Digo mentira porque isso é uma barbaridade, né? Como é que você pega terceiros, né? E vai pegar as suas filhas para que essas pessoas estuprassem suas filhas? Porque você queria proteger o, a segurança a esses visitantes? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Que moral é essa? Inversão de valores. Inversão de valores. Você deixar de estuprar um para estuprar outro? Qual é a moral nisso? Aí não, mas a cultura dele, sim, mas aí não diz que é a cultura de um Deus? Porque o Ló disse que era servo de Javé. Mas aí nós temos de ver a concepção desse Deus e desse povo que diz ser seguidor dele. Que concepção é essa desse Deus? De achar que é justo você estuprar um, deixar de estuprar um para estuprar outro. Ah, que moral! Qual a diferença de não, né? Porque não, eles queriam estuprar os anjos de Deus. Sim, aí vai estuprar as filhas do cara. E aí agora? E o tal do Ló sabia que esses porra era anjo. Então nada poderia afetar esses camaradas. Mas é claro que isso é tudo bobagem, né? Tudo bobagem, né? Porque não faz sentido, né, pessoal? O cara achar que é justo estuprar uma pessoa e estuprar outra não é. Ah, não, porque eles têm que proteger os visitantes. Que cabeça de jegue da desgraça. Rapaz, leva a sério a moral de um livro desse. Por mim, os anjos se lascavam. Agora pegar minha filha para ser estuprada, pô. Que conversa da peste é essa? Camarada, chega agora, não conheço, nunca vi no mundo. Dizer que agora eu vou proteger esses caras e deixar que os caras pintassem o certo, porque a passagem disse que era para os caras fazerem o que quisessem com as filhas. Para proteger anjo. Mas rapaz, fala sério.
Mas será que é isso mesmo? Essa história só prova como os homens primitivos daquela época viam as mulheres, pessoal. Se existia esse costume lá dele de proteger o visitantes e tal, mas só mostra a primitividade e a, o nível desses povos. Fazer isso com suas próprias filhas, por causa de um costume, proteger visitante estrangeiro que chegava ao seu lar, só mostra primitividade. Isso só mostra que o que está na Bíblia não é para o nosso tempo. Nunca foi. Essas coisas não é para a gente rever e achar bonito, achar lindo e achar que isso aí é coisa que vem de Deus ou coisa do tipo. Não, pessoal. Isso aí só nos mostra o nível primitivo dessas pessoas que nós vamos encontrar na Bíblia. O estado mental dessas pessoas naquela época. Achar natural que estuprar 2 mulheres virgens era aceitável? Aí uma pessoa dessa, um nível de cabeça dessa, né, que aceita isso e vê isso como normal, dizer que esse livro é de Deus. Me diga. Dizer que as barbaridades, as tolices que nós vemos nesse livro são coisas inspiradas por Deus, por um Deus, né? Nunca. Isso aí é pura, são coisas da pura mente desses povos primitivos. Não tem nada. Um povo que estava no estado deles, de achar que era natural, normal, estuprar suas filhas, porra. Você acha que o que eles escreverem vai ter sentido algum? Vai ter alguma moral para você seguir? Não, mas a Bíblia é um livro histórico, você não entende, você é um ignorante. Livro histórico? A Bíblia não relata só. A Bíblia relata também coisas que aconteceram. Sim, meu filho. A Bíblia relata, vamos supor, entre aspas, o que aconteceu, certo? Mas Javé não aprovou isso. Onde é que está que Deus aprovou isso? Onde é que está que Deus aprovou isso? Deus não aprovou isso tanto que cegou o pessoal lá de Babilônia, ou o pessoal de Sodoma e Gomorra. Mas a questão não é que se Deus aprovou ou não. Essa questão de Ló ter mandado ter oferecido a sua para estuprar, né? Mas a questão é que esse tal do Ló, nessa sistemática aqui, criada nessa lenda, se dizia ser servo de Javé. E Javé não mudou o conceito desse homem, não, foi? Ele chegou ao ponto de oferecer suas filhas para serem estupradas. É essa a questão que nós temos de trabalhar. Né? Se Javé aprovou aquilo que o Ló propôs. E aprovou, né? Porque lá na frente, lá o doido lá do Pedro, eu acho que é óbvio que é outra mentira, né? Que ele disse que o Ló era um homem justo. E se escandalizava pelo que ouvia e ouvia lá em Sodoma e Gomorra. Certo? E que ele era um cara justo. Um cara justo que pegou as filhas e foi oferecer para ser estuprada. A justiça do cara? Coisa linda essa justiça, essa moral. Não, mas ele, aí tem a questão lá, que ele foi lá e deu a furada com as filhas. Não, mas aí quem foi que disse que Javé aprovou a trepada dele com as filhas? Quem foi que diz? Onde é que está dizendo que Deus aprovou? Deus não aprovou. Certo? Não está dizendo que ele aprovou. Mas também não está dizendo que ele reprovou. Certo? Então, quem cala consente. Então, temos de entender que Javé aprovou sim. Certo? Aprovou sim a trepada. Aprovou tanto a trepada que nós vamos ver lá o Javé dizendo, porque a trepada de Ló com as filhas vai gerar 2 povos, né? Moab e Moabita, os Moabitas e os Amonitas. Então lá na frente nós vamos ver o Javé dizendo que esses 2 povos foram abençoados por ele. Tiveram terras graças a ele. Então ele aprovou sim a putaria de Ló e suas filhas. É tanto que ele vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 2, vocês podem verificar. E em Números, capítulo. Deuteronômio tem certeza. Assim, em Números capítulo 20, é isso mesmo. Números capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 2.
o Javé dizendo que deu terras aos filhos de Ló, que era quem? Que era Moabe e Amon. Ah, não, mas esses povos vão virar inimigo de Javé. Mentira! Mas isso, eles viram inimigo não foi por causa da maldição. Não foi por causa de nenhum ato dele, porque ele fez essa putaria aí com as filhas. Não foi eles viraram inimigo de Israel, não foi por causa disso. Porque Ló deu uma trepada com as filhas. Não foi nada disso. Pelo contrário, a Bíblia mostra Javé dizendo que esses povos, ele tinha dado terras. Ou seja, tinha abençoado esses povos. Certo? Então é mentira, cristão. O seu Deus aprovou essa putaria assim, achou a coisa mais linda. Isso se nós entendermos que essa porcaria aí mentirosa existiu, né? Aí agora venho dizendo agora, aí uns camaradas aí diz que é judeu, né? Isso aí foi um sonho. Ô, sonho bonito. Diz que isso aí era um sonho, isso aí não tem nada a ver não. Isso aqui é um sonho. Sim, mas que sonho bonito você sonhar que o camarada deu sua filha para ser estuprada. Ai, que sonho bonito. Qual é a moral que eu tiro nisso aqui? Qual é o proveito que eu tiro nisso aqui? Nesse tipo de sonho? Fala sério, rapaz. Mas será que é isso mesmo? Essa história só prova como os homens primitivos daquela época viam as mulheres, pessoal. Os homens não lhes tinham o mínimo de respeito. Outra coisa estranha que chama a atenção é como explicar numa cidade tão depravada dessa haver duas mulheres ainda virgens, né? Como é que pode, né? Cidade tão depravada, só tinha putaria, os caras querem comer um ao outro, tal. Tinha duas mulheres virgens lá. Ou essas virgens não prestavam, né? Ou não era nada disso que eles estavam falando no texto, né? Que prova que o texto é uma papagaiada, né? Uma lenda, né? Ridícula. Lembre-se de que na cidade não foram encontradas nem 10 pessoas, nem 10 homens justos. Diz a lenda lá, né? Sabemos disso por causa do diálogo, que depois, que eu já fiz até um vídeo, né? Se nós olharmos bem, tinha mais de 50 pessoas que eram justas. Certo? Mas no diálogo de Abraão e Javé, dá a entender que não tinha nem 10 pessoas justas na cidade. Sabemos isso por causa do diálogo que Abraão teve com Eva, ou com Javé. E como a cidade inteira foi destruída, logo não havia homens justos mesmo ali, embora os anjos quisessem salvar os dois genros de Ló, sinal de que eles não eram como os demais habitantes, né? Queriam salvar esses dois, os genros. Então esse pessoal não é tão assim depravado como Javé disse que era. E eram, né? Essas pessoas não eram tão depravadas assim. Agora, para que todos os homens da cidade viessem a cercar a casa de Ló, isso é sinal de que sua população era muito, muito pequena, né? Porque o texto diz que os homens cercaram a casa de Ló. Os homens da cidade, né? Os homens da cidade. Isso é sinal de que sua população era muito pequena, né? A Bíblia chama de cidade, mas pelo que tudo indica, não passava de um vilarejo. Isso é tanto verdade que quando Abraão foi ao encalço dos reis que haviam capturado Ló, os reis de Sodoma e Gomorra e de outros próximos, ele saiu com 300 homens. Por aí você vê quão pequeno eram os reinos desses reis. A forma como a forma como o Deus hebreu agiu com as cidades transgressoras parece não ser a mais justa, pois se aquelas pessoas violavam alguma lei ou se o comportamento delas era tão reprovável, então por que ele não lhes deu a oportunidade do arrependimento, pessoal? E mais, aquelas pessoas não eram adoradoras do Deus hebreu para que se comportassem segundo seus padrões morais. Se ele queria que elas tivessem um outro comportamento, então que pregasse a elas, dissesse, né, qual era o comportamento certo. O tratamento que Jeová dispensou aos moradores de Sodoma e Gomorra foi injusto e parcial.
Após a destruição dessas cidades, Ló e suas 2 filhas foram morar em uma caverna, nas proximidades da cidade de Zoar. E lá, suas filhas, com medo de que seu pai não deixasse descendentes, resolvem embebedá-lo e ter relações sexuais com o mesmo. Qual o julgamento de Jeová nesse caso? Por que Jeová não mandou os 2 anjinhos lá novamente? Porque diz os cristãos, né? Não, é porque elas ficaram com medo de que elas entenderam que o mundo tinha se acabado, não tinha mais ninguém, só sobraram eles. Então ela tinha de pegar, né, e manter relações sexuais com o pai, né? Para gerar, né, novos povos, né? Então foi por isso. Mas elas não sabiam não, né? E que o mundo tinha acabado. Por isso que elas fizeram aquilo. Sim. Elas acharam que o mundo tinha se acabado, certo? E por que Javé não mandou, se aquele ato era errado, né? Que eles confirmam que era errado. Então por que Javé não mandou os anjinhos novamente lá? Para avisar, olha, não, pai, não faça isso aí com suas filhas, não. As filhas de Ló. Não faça isso com o seu velho pai, não, minha filha. Isso é uma abominação para Javé. Não faça isso, não. O mundo se acabou, não. Só foi a cidade mesmo, Sodoma e Gomorra, que acabou. Mas tem gente por aí. Não faça isso, não. Pode sair da caverna. Vocês vão encontrar macho por aí para dar uma furada e gerar seus filhos para dar como descendente pro seu pai, viu? Não faça isso, não. Não. As filhas embebedou o velho. Cada um deu uma furada lá na caverna com o velho, gerou 2 filhos, Amon, Moab e Amon. E aí, cadê? Onde foi que Javé entrou com o seu julgamento? Quer dizer, Javé vai com aquele pessoal lá de Sodoma e Gomorra, Javé meteu o pau. Não quis nem saber, fogo nesses filhos da puta. Fogo. Aí lá fudendo com as filhas lá, né? Uma noite uma, comeu uma. Outra noite comeu a outra, se tivesse a terceira também comia, né? Na maior, cheio de cachaça, que é o padrão moral da Bíblia, diz que ninguém bebe cachaça, né? Segundo os adventistas, que eles só bebiam, era o povo santo de Javé, só bebia era suco da uva, suco da uva. Esse suco da uva deixou o tal do Noé cheio de cachaça, que foram lá meter o dedo no chicote do velho. Aí tomaram esse suco da uva, também foi dado para Ló, né? E ele meteu a vara nas filhas. Suco da uva da porra, é isso aí, viu? Deixa todo mundo doidão. Sim, aí então, o tal do Ló faz essa papagaiada toda. Aí o pessoal lá de Sodoma disse que fez aquela papagaiada toda, que já achou um absurdo. Aí passou Sodoma, ele meteu o pau, meteu fogo naquele povo todo, não quis nem saber, né? Aí Ló passa uma noite furando com a filha, depois outra noite furando com a outra filha e já vê nada. Cadê já vai mandar fogo nem porra nenhuma? Nem anjo, nem porra nenhuma. Nada, deixou pra lá. Por quê? Porque aprovou. Isso nós imaginando que essa besteirada toda aconteceu, né? Quer dizer, cadê a moral desse Deus? Um Deus que disse que estava propondo julgamentos. Ah, esse povo era depravado demais, vou meter fogo. Não, mas isso aí foi escrito para a gente não fazer o mesmo. E quem é que vai fazer isso, meu filho? Quem é, em sã consciência, vai pegar suas filhas, vai encher de cachaça e vai trepar com suas filhas? Me diga. Se esse povo que fazia isso, né? Vamos imaginar que esse povo fazia isso porque esse povo era ignorante. Esse povo vivia no tempo quase da caverna. Por isso que eles faziam isso. Certo? Mas a nossa mente está muito, muito, muito mais evoluída que esse povo aí, rapaz. Esse povo aí é quase bicho. Um povo que oferecia seus filhos, bebês, aos deuses, pessoal. Deuses? Deus existe porra nenhuma. Os caras ofereciam seus filhos aos deuses. Veja o estado mental dessas pessoas. Veja o estado de ignorância e de primitividade dessas pessoas. Oferecer seus filhos ao nada. Ao nada. E achar que essas porcarias existiam. O cara queria extrair moral desse livro. Ele agiu com o mesmo rigor como agiu anteriormente? Agiu? Não. Deixou para lá, fechou os olhos para esse incesto. Foi incesto ali, pessoal.
Conversa furada, eles inventam esse negócio de, não, mas não havia lei não. Quer dizer que pro pessoal de Sodoma existia lei. Eles estavam lá trepando lá, comiam suas filhas, pau. Javé achou um absurdo. Não vou meter fogo nesse pessoal, que esse pessoal e estão violando essas minhas leis que nem tinha ainda. Sim, aí para Ló não tem lei, aí Ló pode fazer isso. Mas para os sodomitas tem lei. Tem lei na cabeça de Javé, né? Porque ninguém tinha lei aí, né? Segundo essa lenda aí, né? Veja que absurdo. Condenar uns com base numa lei que não existe e inocentar outros com base em quê? Não existe lei. Oxê, só existia lei para os sodomitas. Para Ló não existia. E Ló metendo braço nas filhas. Que coisa linda de moral. Que julgamento belíssimo de Javé. E Deus não é parcial. Ele não tem acepção de pessoas, né? Não faz acepção de pessoas. Não tem? Não faz? E o que foi isso aí? Matar os sodomitas em virtude dos pecados deles. E deixa Ló trepando lá com as filhas na maior. Rapaz, isso é o quê? Não é acepção de pessoas? A atitude do Deus hebreu foi tão errada, que seu filho Jesus, nos evangelhos, deixa transparecer isso, pessoal. Veja, quando diz que se suas obras fossem vistas nas terras dos habitantes de Sodoma, muitos deles se arrependeriam. O próprio Jesus, pessoal, segundo nós entendemos das passagens ridículas do Novo Testamento, ele diz que se aquelas obras que ele estava fazendo lá em Cafarnaum, em Jerusalém, perto da lá que diz que ele fez, se ele chegasse, tivesse feito essas obras que ele estava fazendo lá em Sodoma e Gomorra, ele disse que aquele povo se arrependeria. Porque Jesus quer dizer o quê? Que o povo de Jerusalém não prestava. Era tão ruim, que aquelas obras que ele fez e eles não estavam dando a mínima, se fossem feitas lá no tempo passado das cidades de Sodoma e Gomorra, que eram pecadoras, depravadas, que a Bíblia tenta passar essa ideia, eles se arrependeriam dos seus pecados. Agora eu lhe pergunto, o que mais podemos extrair dessas palavras de Jesus? E ninguém pregou porra nenhuma para os sodomitas e o pessoal de Gomorra. Por isso que eles não se arrependeram. Porque Jesus disse que se aquelas obras que ele fizesse lá, o povo se arrependeria. Não sei de quê, né? Que o povo não tem por que se arrepender. Porque não teve pregação porra nenhuma, não tinha lei nenhuma, e eles viviam de acordo com a sua lei, com a lei deles, né? E não com a lei imaginada na cabeça de um Deus doido, né? Que estava os condenando, sem nem mais nem para quê. Certo? Mas vamos entender essa papagaiada aí. Quer dizer, Jesus estava dizendo que os sodomitas e o pessoal de Gomorra não sabiam de nada, não pregaram porra nenhuma. O Deus Javé matou o pessoal sem lhe dar oportunidade de arrependimento, pessoal. Sem lhe dar reconhecimento de que aquelas práticas que eles faziam ou fizeram eram erradas. É isso que nós concluímos das palavras de Jesus. Se as minhas obras forem feitas em Sodoma e Gomorra, eles se arrependeram dos seus pecados. E por que não se arrependeram? Porque não teve ninguém que pregasse para eles. Estão entendendo? Ou seja, o Jesus está dizendo que o Deus hebreu é um filho da puta. Matou o pessoal lá sem querer para quê. Assim, Jesus provou que seu Pai não é nada de misericordioso, que ele não examina coisa nenhuma os corações e que ele não é nada de amoroso e perdoador. Cadê? Se examinasse os corações, ia ver que as filhas de Ló eram duas putas, né? Vamos dizer assim, né? Que embebedou vai para dar uma trepada. Cadê? Ele examinou os corações? Não, ele examinou os corações. Sim, examinou os corações dos sodomitas e do pessoal de Gomorra. E viu que eles não prestavam, o coração deles não prestava. Aí olhou o coração de Ló e das suas filhas e viu que eles prestavam. Que papagaiada. Olha, veja, e os anjos queriam salvar o genro.
os futuros maridos, desculpem, das filhas de Ló. Quer dizer, mostrando que havia pessoas ali supostamente boas, já que eles queriam salvar. Tá entendendo? Que história mentirosa, sem pé sem cabeça. Os caras, no caso, então matou os dois. Vamos supor que esses dois, né? Que ia ser marido desse pessoal, a filha de Ló. Quer dizer, foram mortos sem querer nem pra quê, porra? Os caras não mereciam morrer, mas deixaram os caras lá. Aqui, justiça. Isso é justiça, é? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. O Jesus, né, dizendo essa papagaiada aqui, que no dia do juízo seria menos rigoroso para Sodoma do que para o pessoal ali de Cafarnaum, aquelas terrinhas lá que ele estava pregando. Bom, e mais, o Jesus cristão prova com essas declarações que, de fato, não houve quem dissesse aos sodomitas que seu comportamento era errado e pecaminoso aos olhos de um Deus que se dizia o verdadeiro. Em defesa das imundícies bíblicas, os cristãos afirmam que não havia nada de errado com as putarias de Ló, né? Interessante que para os sodomitas tudo era errado, mas para Ló eles não veem erro ou pecado. Dizem que a lei ainda não havia sido dada ao povo. Uma lei que ia ser dada só para Israel. Quer dizer, os outros povos iam continuar na mesma ignorância, né? Só Israel que ia ficar todo purinho, todo santinho, sabendo de que era certo e que era errado. E o povo se fudendo, os outros povos, né? Sem saber de nada. É cada uma desses cristãos, né? Outra contradição. Se não há lei, não há erro que possa ser condenado. Porque eles dizem que no tempo de Ló não tinha lei. Então como é que está condenando? Eu repito, como é que estaria condenando as ações dos povos de Sodoma e Gomorra se não havia lei? E se aqueles atos de Ló, furando com as filhas, não é pecado porque não havia lei, então como é que em relação aos sodomitas era pecado? São uns coitados, não sabem o que falam, né? Mas poderiam ainda dizer, mas há a lei da consciência que nos impede de praticar determinadas coisas. É mesmo, lei da consciência, é? E essa babaquice fala lá, é Paulo também, ele fala, né? Lei da consciência. Outros vêm e dizem que é a lei moral, que Javé botou no coração. Todos nascemos com a lei moral. Lei moral. Se é mesmo essa lei interior, então por que Ló e suas filhas não anotaram, pessoal? E por que para Ló e suas filhas a ausência da lei lhes beneficiavam? Contudo, para os sodomitas, mesmo na ausência da lei, eles eram pecadores condenados. Está entendendo? Quando esses que chamam com essa maluquice, essa lógica infundada, e eles compram essas bobagens faladas por esses canais de cristãos, adventistas, as revistinhas lá, livros lá das Testemunhas de Jeová, outras bobagens de canais aí católicos, evangélicos, tudo mentira, para enganar o povo. O cara comprar um argumento fuleiro desse e ficar discutindo com outros, achando que está abafando. Outro exemplo da balança de justiça do Deus hebreu, que diz que não faz acepção de pessoas, foi quando Abraão, enganando o rei Abimeleque, disse que Sara era sua irmã, quando na verdade era sua mulher. O Deus hebreu parece em sonho Abimeleque e disse que o que ele estava fazendo, ele estava prestes a fazer com Sara era um pecado, porque ela era a esposa de Abraão, certo? Era pecado, né? Qual seria pior, pessoal? Um homem enganado ter relações sexuais com uma mulher casada ou um pai ter relações com suas filhas? Estão entendendo o que eu quero dizer? O Deus Javé, o canalha imaginário da Bíblia,
Diz que matou todo mundo lá em Sodoma e Gomorra, porque eram todos pecadores e tal. Aconteceu desse rei filisteu, disse que viu a velha da Sara, olhou para Sara e disse que achou Sara gostosinha, uma velha saradinha, né? Mentira, né? A velha só tinha um dente, coitada. A bunda batia na perna. A velha mais de 60 anos. Você acha que a bunda tá batendo onde? Né? Os peitos batiam no joelho, os peitos. A velha. Aí disse que o rei Abimeleque escolheu para essa velha, ficou louco. Ficou louco de tesão. Queria como queria detonar a véia. Sim, aí disse que levou essa véia lá e queria ter ela como. Porque esses aí, você sabe, né? São politeístas, né? Tem várias mulheres, né? Aí queria botar essa véia lá no meio do harém dele, né? Uma véia boa dessa, né? Nunca mais tinha visto uma véia dessa. Aí o Javé disse que aparece em sonho e fala para esse tal desse rei. Não é pra fazer uma desgraça dessa, não, que isso era um pecado, que essa mulher era casada. Essa mulher era a mulher de Abraão. É, quer dizer, porque o rei tava na hora, tava prestes a detonar a véia, sabe? Meter a vara na véia. Aí ele interviu. É que interessante, né? Ele não deixou a véia Abraão cair na chibata do rei. A véia de Abraão. Mas deixou as duas filhas de Ló cair na chibata do pai. Ai, cadê a moral desse Deus, meu pessoal? Cadê a moral desse Deus? Cadê a moral desse livro? Ah, não, mas ali foi sonho. Eita, sonho bonito. Um Deus que aprova. Em sonho, um pai meter a vara nas filhas. Ai, que coisa linda. Aí aqui ele vai e aparece lá para um cara que não é nem hebreu, né? Segundo a lenda aqui, o cara não é hebreu. O cara é filisteu, adorador de outros deuses. Aparece para o cara não fazer um pecado. Estava preocupado com o pecado do cara. Mas não ficou preocupado com o pecado das filhas de Ló. Deixou Ló meter a vara nas filhas. Cheio de cachaça. Rapaz. Isso aí o que é? Não é acepção de pessoas? Não é ser parcial? Se isso não for parcialidade, não sei mais o que é. Não sei mais o que seja, né? Qual seria pior? Um homem enganado, que no caso, esse velho, o rei ia ser enganado, né? Porque o cara ia comer a véia, por quê? Porque o filho da puta do Abraão disse que não era mulher dele. Disse que era irmã. Você já viu o cara tá comendo irmã? Aí não, esses dois aqui, ali chegou lá, os dois juntinhos, mas é irmão, não é possível que esse viado velho vai estar comendo a irmã, né? Você tá dizendo que é irmã, então é irmã, não é mulher. Eu vou detonar a véia. Aí, na hora de detonar a véia, já aparece. Não faça isso não, porque senão eu vou trazer um monte de praga para sua casa. E porque esse homem é casado, esse homem é profeta, essa mulher é desse homem, tal. Aí o rei, não, mas eu ia fazer isso enganado, senhor. Mentira. Como é que esse rei tá respeitando já se o cara é politeísta? Tá entendendo? Papagaiada, pessoal. Isso é mentira. Isso é texto de lenda. Bom, pelo jeito, Jeová acha pior pecado a segunda situação. Ou seja, pecado para ele é a mulher, o cara ser enganado e comer a mulher de outro, né? Agora o cara comer as próprias filhas não é pecado, não. Pode deixar, não vou aparecer não, para dizer que é errado, não. Vai lá, pode meter a vara nas suas filhas. Isso é normal, super normal. Fala sério, pessoal. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma piada, né? É uma piada. Se eu levar a sério um livro desse que esse Deus aqui não faz acepção de pessoas, ou o que ele diz aqui nesse livrinho mágico, que eu chamo de livro mágico. Se eu levar a sério um livro mágico desse, é isso aí, pessoal. Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal e até o próximo vídeo.